Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores presentes à mesa, senador Nilson Oliveira, senador Pimentel, o nosso Ricardo Falcão, diretor-presidente do Conselho Nacional de Praticagem, nosso secretário executivo da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Giovanni Harvey, vice-presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, nosso conterrâneo cearense, Francisco Honório Pinheiro Alves, em nome das entidades de classe do setor patronal aqui no nosso país, o nosso amigo Hilton Cobra, presidente da Fundação Cultural Palmares, e o nosso companheiro José Maria da Silva, que é representante da Coordenadoria Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial no Estado do Ceará. Também seja bem-vindo. Senhor presidente, senhoras e senhores, ao homenagear Francisco José de Nascimento, o Dragão do Mar, por ocasião do centenário do seu falecimento, homenageamos também todos aqueles valorosos brasileiros que, na dureza do seu trabalho, cultivaram também o seu amor pela liberdade e pela justiça. Os jangadeiros cearenses, os jangadeiros nordestinos. O jangadeiro representa, junto com o vaqueiro, uma das figuras mais emblemáticas da civilização nordestina. Um singrando os verdes mares bravios, o outro desbravando os sertões. Em seu livro, Jangada, que é hoje um clássico da etnografia brasileira, publicado originalmente em 1957, Luiz da Câmara Cascudo aproxima as vidas e aspirações desses dois tipos humanos aparentemente tão dessemelhantes. E diz ele: é nesse exercício cotidiano da liberdade e na consciência da dignidade do trabalho que ele propicia, e Câmara Cascudo encontrará aí a motivação profunda do engajamento dos jangadeiros na luta pela abolição da escravatura. Diz ele: por toda a campanha contra a escravidão, o pescador foi um elemento de simpatia abolicionista, ou ostensivamente ligado aos que combatiam a continuação do escravo no Brasil. E ele explica essa assertiva justamente com a narrativa da luta do nosso Chico da Matilde. Diz ele: em plena campanha abolicionista, os jangadeiros de Fortaleza, 30 de janeiro de 1881, chefiados por Antônio Napoleão e Francisco José de Nascimento, prático da Barra e cognominado Dragão do Mar, recusaram-se a embarcar escravos pelo porto. No porto do Ceará não se embarcam mais escravos, teria dito. Ceará, brutalmente, e cumpriram fielmente a consigna. O Dragão do Mar viajou para o Rio de Janeiro em março de 84 e recebeu festas apoteóticas dos cariocas, medalhas, discursos, diplomas, poemas, aclamações. A jangada, que tinha o nome de Liberdade, foi carregada triunfalmente pelo povo e entregue ao Museu Nacional. Depois, já no Museu da Marinha, desapareceu. A solidariedade dos jangadeiros ao movimento da abolição foi um dos elementos mais expressivos para a vitória da causa. Por sua participação destemida na luta abolicionista, Francisco José de Nascimento garantiu seu ingresso no panteão dos grandes heróis revolucionários cearenses. Ao seu lado, encontra-se, por exemplo, a republicana Bárbara de Alencar, que, por sua destacada participação na Revolução Pernambucana de 87 e na Confederação do Equador, ganhou o honroso título de primeira prisioneira política do Brasil. E o filho de Bárbara de Alencar, Tristão Gonçalves, um dos líderes máximos do movimento revolucionário no Ceará, brutalmente assassinado pelas forças imperiais, teve o seu corpo esquartejado e tornou-se um dos grandes mártires da causa republicana em nosso país. Uma das praças mais famosas da cidade de Fortaleza leva exatamente o nome de Praça dos Mártires. Em 1º de janeiro de 83, a Vila Carape, no Ceará,
torna-se a primeira cidade do Brasil a abolir a escravidão e ganha um novo nome, Redenção. Em reconhecimento a esse fato histórico, Redenção foi escolhida em 2009 para sediar a Universidade Internacional da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, criada pelo presidente Lula com a missão de promover a integração do Brasil e dos países africanos irmãos do âmbito acadêmico. E é bom que registre que hoje, quando aqui fazemos essa comemoração em homenagem ao centenário do Dragão do Mar, está sendo inaugurado um novo campus da Unilab, agora em São Francisco do Conde, na Bahia. É uma extensão da Universidade da Integração de Redenção no estado do Ceará até São Francisco do Conde, na Bahia, um estado irmão de todos os brasileiros, porque por lá começa parte dessa história recente desta região do mundo, a América. Em 25 de março de 84, é a vez de o Ceará tornar-se a primeira província brasileira a decretar a abolição da escravatura em seu território, 4 anos antes da assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. A luta pela abolição no Ceará vinha de muito tempo, e os anais da história cearense guardam o nome de muitos homens e mulheres que participaram dessa luta e que representam todos os heróis anônimos que tornaram possível a abolição. Cito palavras do nosso colega, deputado Lula Moraes, que fez uma belíssima homenagem na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a Dragão do Mar, e autor da lei que tornou o 25 de março a data magna do nosso Estado do Ceará. O 25 de março foi o coroamento de uma luta renhida que contagiava todo o território nacional. No Ceará, a historiografia registra revoltas e tentativas de revolta de escravos em diversos locais. Em Sobral, em Lavra da Mangabeira, terra do senador Eunício de Oliveira, em Iracema, em tantos outros lugares, quilombos e mucambos se organizaram no interior do estado. Homens e mulheres se batiam bravamente para que o horror da escravidão tivesse fim. Com a decisão dos jangadeiros em janeiro de 81, a luta abolicionista do Ceará entrou em uma nova fase, com maior e mais ampla participação do povo. O 25 de março de 84, assim, foi o coroamento de uma luta de décadas. Foi a luta do povo cearense, foi a luta de José do Amaral, de José Albano, de José Marrocos, João Cordeiro, João Carlos Jataí, Cândido Maia, Bezerra de Menezes e tantos outros. Foi a luta das mulheres cearenses, tão bem representadas por Dona Maria Tomásia, abolicionista, mulher à frente de seu tempo. Foi a luta dos negros e mulatos, de José Napoleão, de Pedro Arthur Vasconcelos e de Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde, apelidado pelo escritor e jornalista Luiz Azevedo de Dragão do Mar. Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde, o Dragão do Mar, faleceu em 5 de março de 1914. Após uma longa vida de muitas lutas e grandes vitórias. Seu espírito renasceria muitas vezes a partir de então. 27 anos após sua morte, em 1941, 4 jangadeiros cearenses embarcariam na jangada São Pedro, iniciando uma jornada até o Rio de Janeiro, sem bússola, sem astrolábio, guiavam-nos as estrelas e a sua vasta experiência transmitida de pais para filhos ao longo das eras. Seus nomes: Raimundo Corrêa Lima, o Tatá; Manuel Pereira da Silva, o Mané Preto; Jerônimo André de Souza, o Mestre Jerônimo; e Manuel Olímpio Meira, o Jacaré. Seu objetivo: chamar a atenção do Brasil para as difíceis condições de vida e trabalho dos jangadeiros do Ceará e exigir providências efetivas do governo federal. Mais uma vez, como nos tempos do Dragão, tratava-se de defender o direito dos trabalhadores a uma vida livre e digna. Os 4 jangadeiros foram recebidos pelo presidente Getúlio Vargas, no Palácio do Catete. E, como Chico da Matilde, receberam inúmeras homenagens na capital da República. Sua façanha assombrou o mundo e foi cantada em prosa e verso. O cineasta norte-americano Orson Welles viria ao Brasil no ano seguinte para registrar em filme aquela grande aventura e a dura vida dos jangadeiros e pescadores cearenses. Era um tempo da Segunda Guerra e os Estados Unidos,
desenvolveu a chamada política da boa vizinhança, para garantir a boa vontade dos seus vizinhos latino-americanos. O filme nunca foi terminado. De volta à sua terra, os jangadeiros descobriram que as promessas feitas na capital não se materializavam do modo esperado na província distante. Uma nova viagem de jangada seria feita 10 anos depois, sob o comando do mestre Jerônimo e sem a presença de Jacaré, falecido em 42, para cobrar a responsabilidade do governo federal. Era 1951 e Getúlio Vargas era novamente o presidente da República, dessa vez eleito democraticamente. Na década de 70, nos tempos mais difíceis da ditadura, foi na figura de Chico da Matilde que, como já dito, os compositores João Bosco e Aldir Blanc buscaram inspiração para compor sua obra-prima, O Mestre-Sala dos Mares, que homenageia outro herói do povo brasileiro, o marinheiro João Cândido, líder da revolta da Chibata. Dizem os primeiros versos da música: há muito tempo, nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu, na figura de um bravo marinheiro a quem a história não esqueceu. O dragão não se cansa de reaparecer. Em 2012, a Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, lançou ao mar o navio João Cândido. E em 14 de abril último, houve a cerimônia de lançamento do navio Dragão do Mar. Chico da Matilde e o Almirante Negro voltam a singrar os mares brasileiros, desta vez associados à maior empresa nacional, patrimônio e fruto da luta incansável dos brasileiros e brasileiras. É muito importante ressaltarmos, neste centenário de morte do Dragão do Mar, a luta cotidiana que os negros e os abolicionistas conduziram à época da escravidão, mas a existência das lutas contemporâneas dos nossos dias, de garantir que os negros libertos por dragão, pelo movimento abolicionista, pela participação de intelectuais em todo o Brasil, poetas, escritores, militares e muitos filhos de fazendeiros que terminaram se envolvendo na causa da abolição, mas que teve como berço e força exatamente o quilombo, a resistência dos negros, a sua persistência na luta. É muito importante nós adotarmos, neste centenário, as máximas presentes da luta para garantir que a nossa universidade, as nossas escolas, os nossos tribunais superiores, o nosso Ministério Público, a Academia Brasileira, receba os negros como uma conquista do nosso país. São muitas as lutas ainda presentes e que levam o nosso país e o próprio governo, à medida que muitos colegas parlamentares, na Câmara e no Senado, respondendo ao movimento social, têm colocado na ordem do dia da discussão do Congresso Nacional uma política que examine o que tem sido feito no Brasil. Hoje, ainda graça na periferia das grandes cidades brasileiras, a marginalização dos pobres e, entre os pobres, dos negros no nosso país. Os meios de ascensão social criaram ao longo desse período já da abolição, período do negro livre, criaram barreiras enormes para que os negros pudessem ascender socialmente. E essas dificuldades exigem de nós hoje não só a quebra do preconceito, a luta para liquidar de uma vez por todas o preconceito, que, como disse o senador aqui, Eunício Oliveira, ainda se materializa entre os ditos civilizados, entre os lordes europeus,
de fazer chacota pela diferença da cor. Às vezes sem jogar muita bola. Quem diria, ou quem poderia olhar para um branco e simplesmente chamá-lo de branquicela, ou de ameba, ou coisa do tipo, buscando criar um preconceito com os brancos. Isso não existe, mas continua existindo com os negros. Nos principais estádios de futebol, dos chamados países mais civilizados, os tais civilizados que escravizaram os negros, porque não foram os brasileiros que escravizaram os negros, é bom que se diga, foram os europeus civilizados, essa gente digna, essa gente fina, que fala em direitos humanos, que faz tabela de direitos humanos para os outros, são eles que até hoje fazem chacota dos negros brasileiros, dos negros africanos, e que por conta de tudo isso exige de nós o repúdio permanente e firme aqui em nosso país. E que a nossa Copa seja a Copa também de dizer não ao preconceito, de não aceitar o preconceito, de não permitir o preconceito, não só em nosso país, mas em qualquer parte do mundo. E para quebrar o nosso, é que nós temos a obrigação, nós temos o dever de manter as políticas afirmativas que permitem não só aos pobres, porque é o principal contingente de necessitados do país, mas as cotas que permitem aos negros ascender para poder ter o seu posto, o seu lugar na história do país, nos pontos mais elevados e mais destacados da nossa história. Basta olhar os cursos de formação superior, as turmas formadas dos cursos de medicina, de odontologia, e às vezes até os cursos de direito, onde já há mais participação dos negros. Mas fiquemos nos mais simbólicos, olhemos esses mais simbólicos, para nós vermos onde está a discriminação. Olhemos nas composições dos tribunais, no funil que é chegar a juiz federal ou estadual, ou mesmo promotor público no nosso país. Esses postos ficam inacessíveis. São as barreiras que se criam na história e que nós temos que rompê-las. Por tudo isso é que essa homenagem, senador Eunício, se reveste de grande atualidade, de grande importância. Chico da Matilde se mantém entre nós, vivo, forte. Ele é parte da vida nacional. Como diria o nosso colega e acadêmico Darcy Ribeiro, existe um povo brasileiro. E esse povo, no meio deste povo está o sangue do negro de forma permanente na nossa história. E nós temos que responder exatamente a essa máxima. Este povo é também um povo formado pelos negros que aqui vieram e ajudaram a construir essa nação contemporânea. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, convidados, a vela branca e os seus 6 paus de piúba da jangada cearense se metamorfosearam nos poderosos motores e nas gigantescas estruturas metálicas dos navios petroleiros. Os navios transportam o petróleo. Esse petróleo, há pouco tempo, nós o transformamos também num insumo importantíssimo de libertação. Depois de uma luta muito importante para convencer o governo, povo e Congresso Nacional de que o dinheiro do petróleo, em grande parte, deveria ser destinado para a educação, como símbolo também de libertação e de garantia de acesso de todos os setores à formação no nosso país. O espírito, portanto, indomável do dragão do mar nos guia hoje, como ontem e como sempre. Um abraço e parabéns pela belíssima sessão, senador Eunício Oliveira.